Certamente já ouviu falar da cidade de Falcão. Será aqui que começaremos um novo programa. Um concelho cheio de história, de paisagens tipicamente beirãs e produtos que têm escalado em fama e qualidade. Junte-se a nós e só mais um destino imperdível. Como ainda não dissemos onde nos encontramos, espreite as próximas imagens e descobrirá. O Pontos Cardeais de hoje será em Pinhel, um município cheio de potencialidades, com um centro histórico de visita obrigatória, património natural de cortar a respiração e de gentes onde o bem receber está afincado em cada gesto. Mas vamos começar porque há muito para mostrar. Em Pinhel, diz-se que ali há tempo para respirar e também muitas histórias por descobrir. Não poderiam estar mais certos. A velha cidade de Falcão completou 251 anos de história e nas suas gentes preserva identidade, saberes e tradições. Está situada perto da Serra da Marofa e vê correr o rio Coa. É um património natural tão único que é possível passar dias inteiros a surpreender-se com a majestosidade da sua beleza. Aos nossos dias, chega uma cidade preservada, com marcas senhoriais e com sabores que a distinguem sem qualquer dúvida. Visitar Pinhel é garantir um bilhete de regresso, porque a hospitalidade e o bem receber são os principais cartões de visita. Começaria por descrever um concelho histórico, naturalmente, muito característico de um concelho que defendeu o território nacional em tempos e que temos muito orgulho daquilo que temos e gostamos muito de receber e dar a conhecer aquilo que temos. E, portanto, o concelho de Pinhel é um concelho com muito património, à semelhança dos territórios aqui de Ribacoa, que tem muito a mostrar e a dar a quem nos visita. O centro histórico é ideal para começarmos a visita. No alto está o castelo, datado do século XIII, mas supõe-se que a construção terá sido iniciada no século anterior, durante o reinado de Dom Sancho I, rei que concedeu foral a Pinhel em 1209. O sistema fortificado é composto por 2 torres e uma cintura amuralhada. Há pormenores manuelinos, gárgulas e, atualmente, pode visitar o interior das torres e conhecer o centro interpretativo do castelo. Um projeto que visa qualificar a experiência, assim como promover a interpretação e valorização do castelo e dos territórios. Os conteúdos são mostrados de forma interativa para que a experiência seja o mais enriquecedora possível. As pessoas podem, a partir de hoje, podem visitar as nossas torres, continuam a usufruir das torres, da mesma forma, mas com a particularidade de poder reviver a história do tempo em que Pinhel defendia o território nacional, perceber porque é que é a cidade de Falcão, também é importante, e depois também perceber o que é que pode visitar, ou seja, a pessoa, através de uma aplicação, pode direcionar o seu telemóvel e perceber que pode visitar a Cidadelha, mas pode visitar o Lamegal, ou a Atalaia, ou outra localidade qualquer do concelho, que tem uma particularidade específica do ponto de vista turístico e que muitas vezes tem a ver com um próprio nicho de mercado e, portanto, as pessoas têm que procurar aquilo que muitas vezes querem visitar. Entre as ruas em calçada, vamos descobrindo aos poucos detalhes das casas com fachadas singulares, as portas de entrada para o centro amuralhado, a torre do relógio quando se deixa ver e os detalhes de outras épocas. O nosso centro histórico agora está com um novo rosto, melhorado, que tem a ver, nós colocámos dentro do centro histórico de uma forma muito característica aquilo que é um auditório para podermos ter atividades culturais dentro do centro histórico, mas depois também a recuperação da nossa muralha, uma muralha que nunca, para ter uma noção, os meus pais nunca percorreram a muralha a não ser agora, ou seja, ela estava interrompida, encetámos aqui esforços no sentido de desbloquear toda a muralha e hoje pode-se percorrer 900 metros da muralha, de cima de muralha, desfrutando daquilo que é a nossa muralha, a nossa paisagem e percebendo um pouco aquilo que era o sítio estratégico onde defendíamos o território nacional. No centro histórico, tem a oportunidade de ficar instalado num alojamento confortável, com quartos amplos e áreas comuns, totalmente equipadas para o seu bem-estar. Na parte exterior, tem uma piscina para aproveitar os dias quentes e uma varanda que é um autêntico mirador sobre Pinhel.
Já fora das muralhas, as ruas continuam a mostrar o passado da cidade, porque é comum vermos os brasões das famílias nobres, as casas abastadas de outrora e o símbolo do poder administrativo, o pelourinho. Os eventos dedicados às festas da cidade são sempre momentos vividos com alegria pelos pinhelenses. A cantata cênica Falcão del Rei foi um espetáculo memorável. Tem a ver com a nossa história também, promovendo alguém que escreveu, neste caso o Dr. Pereira da Graça, que escreveu um livro, Falcão del Rei, que tem a ver com a sua cidade, tem a ver com o seu concelho. Portanto, ou seja, se reparar, nós vamos sempre a buscar raízes de pinhelenses e queremos que esses pinhelenses contribuam um pouco mais para o seu concelho. A composição musical é de João Camacho e a interpretação ficou a cargo da orquestra e coro da ópera na Academia e na cidade. O maestro José Ferreira Lobo assumiu a direção musical do projeto. A representação ficou a cargo do Teatro do Imaginário do Grupo de Amigos do Manigoto. A cultura em Pinhel é expressada de várias formas. Pode ser encontrada em jardins, obras de arte ou museus. As temáticas dos espaços são distintas e mostram bem as raízes da cidade de Falcão. A construção do antigo Paço Episcopal remonta aos finais do século XVIII. Fruto de uma intervenção, a cargo da autarquia, o antigo Paço Episcopal dá lugar à nova Casa da Cultura e instalam-se ali o Museu José Manuel Soares e o novo Museu Municipal de Pinhel. Nas primeiras salas, podemos conhecer a vida e obra do artista, com informações acerca do seu percurso de vida e também de muitas exposições individuais e coletivas que participou. Em seguida, mostra-se a obra dividida em 3 partes distintas. A primeira é a ilustração, que reflete o gosto pelo desenho. Depois, a história de Portugal, onde são apresentados acontecimentos e personagens que estão na origem da formação da nacionalidade. E a terceira parte é dedicada a paisagens e monumentos. O Museu Municipal tem uma linguagem museográfica, moderna e atrativa, onde são mostrados os patrimónios que caracterizam o território desde a época pré-histórica à atualidade. No percurso evolutivo, conhecerá os testemunhos que foram deixados pelos primeiros homens que por aqui andaram, através da reprodução das pinturas e gravuras rupestres do Vale do Coa, em Cidadelha. A época medieval é apresentada através de elementos interativos, onde é possível conhecer factos e instrumentos. As muitas esculturas do período moderno e do retábulo, autoria do escultor francês João de Rouen, que pertenceu à Igreja da Misericórdia, constituem o núcleo de arte sacra que antecede a exposição das bandeiras dos ofícios. A visita termina na atualidade com testemunhos de pinhelenses residentes no concelho, no país ou espalhados pelo mundo. A gastronomia é parte integrante da cultura e identidade da cidade. Entrar na Tasca do Barroso é mergulhar nas tabernas de antigamente, porque tudo permanece intacto. Sala pequena, balcão com vinho, mas foram os petiscos que deram fama à casa. É com fraternidade e apreço que a Dona Generosa recebe os clientes e das suas mãos saem pequenas iguarias que quem prova não esquece. Vamos então saber o que nos preparou. As isquinhas de fígado com cebolada, os peixinhos do rio de água doce, patanisquinhas de bacalhau, sardinha petinguinha em molho de escabeche e uma entradinha de queijo com paiozinho, pãozinho e o respectivo vinho. Na terra, todos conhecem a tasca e a publicidade foi apenas feita de boca em boca, porque na porta consta apenas o número. Há somente petiscos e história. As pessoas dizem, mas não põe alguma placa? E assim, nós nunca puxamos placa, também não era preciso. Mas está aqui tão escondido, mas as pessoas vinham cá ter. Talvez por ser uma coisa muito antiga e as coisas serem feitas tradicionalmente também. Atrás do balcão está sempre o mesmo rosto, o Sr. José. O bom vinho era um dos atrativos da clientela. Eu vendi muito copinho de vinho. Ao copo, ao litro, aos 5 litros, vendi muito vinho. Esqueça os copos grandes de balão ou qualquer semelhança. Aqui reina a autenticidade de tempos em que a vida corria de forma diferente. Gostavam destes tostões, em algum tempo. É quanto gostavam. Estes copos, vendi-os aqui muitos a 10 tostões. Estes são os 5 tostões. Depois tínhamos aqui os caldos de aguardente, da ginja,
Tínhamos aqui uns caules grandes, que era para aqueles que iam pouca. Onde é que estão os caules antigos? Atualmente, os petiscos funcionam por marcação, mas outrora, de portas sempre abertas, a tasca e a rua eram paragem obrigatória. Mais gente era à segunda-feira, ou ao domingo e à segunda, mas à segunda tinha-se mais gente do que aos domingos. Era cá sempre o mercado, e coisa, o pessoal das aldeias vinha cá. Vinham à Câmara, vinham a qualquer coisa vinham a fazer, ou às compras às lojas. O antigamente já vai, mas a memória, essa nunca falha. Fiados até não havia. Não eram muitos, mas havia sempre fiados. Ainda anda por aí algum assim perdidos, né? Não por aí num livro. O concelho de Pinhel tem uma zona industrial cheia de empresas que contribuem como potencialidade do concelho. A Pabi é uma fábrica grossista de amêndoa. Diariamente recebe caminhões repletos de amêndoa local e estrangeira, que mais tarde passa por uma série de processos até ao produto final. Com maquinaria atual, a amêndoa é selecionada criteriosamente em tapetes rolantes para depois ser separada por finalidades. A Pabi chega ao mercado com amêndoa laminada, palitada, em grão ou em farinha. Também nesta incubadora de empresas estão sediadas as Cavacas de Pinhel. Uma receita conventual, passada em total secretismo, como é habitual, e que foi aprimorada pela pinhelense Conceição. É um doce de levar aos céus pelo sabor e textura perfeitos. Seja para comer na hora ou levar para casa, não deixe de provar, porque não se irá arrepender. O edifício onde está instalado o posto de turismo e também a loja de produtos endógenos foi mandado construir em 1736 para ali se instalar o Tribunal da Correição e onde mais tarde também se instalou a Câmara Municipal. É uma montra do melhor que se produz em Pinhel e um orgulho para todos os produtores. Nós apoiamos os nossos produtores, nós levamos os nossos produtores aos vários certames a nível nacional e internacional, quer de vinho, quer sem ser de vinho, quer feito do azeite, do mel. E, portanto, nós, das Cavacas de Pinhel, naturalmente, e, portanto, nós levamos os nossos produtores, mas além de os levar, fazemos uma coisa muito importante, que é, temos uma loja de recursos endógenos, ou seja, quem vem à cidade de Pinhel pode comprar ao custo do produtor. Hoje, se chegar a essa loja, tem todos os produtos sem ter que se deslocar à casa do produtor. Introduzimos agora, este ano, no dia 25 de Abril, aquilo que é a loja online, para as pessoas poderem comprar também em qualquer ponto do mundo. O concelho de Pinhel tem inúmeros pontos de interesse espalhados ao longo do território e é isso que faremos agora, pôr pés ao caminho e descobri-los. Conhecer Pinhel é ter nas mãos uma diversidade de opções. As vinhas fazem parte da paisagem local e estendem-se ao longo de hectares. Cada vez mais afirmativos no mercado nacional e internacional, as casas altas têm uma adega moderna e prática. Produzem dos melhores vinhos da região e tentam inovar, mas sempre com a tradição local como marca. São vinhos com um caráter muito forte e isto, à partida, parece ligeiro, de ligeireza, mas são vinhos de altitude com muita atitude, com muita persistência. São vinhos que tentam respeitar aquilo que é e era o património vitícola, toda a tradição, nomeadamente através das castas de que são feitos. As vinhas velhas são uma forte aposta do enólogo que as trabalha em conjunto com a sabedoria dos que cá estavam, gentes desta terra. Aqueles que eu considero mais importantes, mais emblemáticos, a partir de vinhedos e vinhas com idade. Com idade estou a falar de vinhas com 80 anos, com 100 anos. Temos algumas parcelas onde encontramos uma grande variedade de castas que o tempo provou que estão perfeitamente adaptadas a este clima, a estes solos, estão se calhar adaptadas às pessoas também, e mais que isso. E são acarinhadas pelas pessoas, por isso é que elas resistiram no tempo. Vamos conhecer as vinhas numa boleia especial, porque a área é extensa e não queremos perder nenhum pormenor. A sub-região de Pinhel ocupa aqui um papel central. É aqui onde encontramos os vinhedos mais antigos
É aqui onde encontramos um sentimento das pessoas mais forte relativamente à cultura da vinha em toda a região vitivinícola. Em termos de produção, nós também temos cerca de 6.000 e tal hectares de vinhedos, num contexto de cerca de 16.000 hectares em toda a região vitivinícola da Beira Interior. A freguesia de Pala tem vinhedos a perder de vista. São autênticos jardins que se estendem ao longo dos campos e as surpresas dividem-se pela beleza das videiras ou pelos encontros inesperados. É um território agrícola com modernidade e vontade de querer fazer sempre mais e melhor. Pinhel tem uma particularidade muito importante que tem a ver com o facto de nós sermos os maiores produtores de vinho da Beira Interior. E essa dá-nos uma responsabilidade acrescida para quem a quiser ter, nós queremos tê-la, porque de facto faz parte da economia local, faz parte daquilo que é o trabalhar a terra. E eu costumo dizer isto muitas vezes, não há melhor coisa do que estar do outro lado do mundo e conseguirem saborear a terra através do nosso vinho, a nossa terra. E, portanto, este néctar é o nosso embaixador. Enquanto a nossa viagem se prolonga, a cidade não para. No Largo dos Combatentes da Grande Guerra, sobem ao palco os 4:30. Uma banda que arrasta todas as gerações, com canções em português e ritmos que todos gostam. Devidamente acomodado, o público enche o largo numa noite de verão perfeita para respirar cultura e música. O património histórico e natural funde-se numa harmonia perfeita. O Bugalhal Velho foi uma aldeia e dela resta apenas a torre da igreja. Pouco se sabe, mas muito se fala da maldição das formigas que acabou por retirar as pessoas de lá. Restam as ruínas e a vegetação que teima saltar as pedras a cada primavera. Ainda miramos a vinha e amendoeiras e é no património natural que seguimos. O novo Mirador da Faia tem como objetivo a valorização do património ambiental e natural das encostas do Rio Coa, entre Pinhel e Cidadelho. O acesso não é o mais fácil, mas nada impede os mais aventureiros a terem contacto com uma natureza intocada. O silêncio é de ouro para quem quer observar as aves locais. Nós temos um património natural fantástico, característica da zona também onde moramos, obviamente, mas há um em particular que nós estamos agora a melhorar, que tem a ver com o Rio Coa. O nosso foco neste momento é a ligação da cidade até Cidadelho. Estamos a falar o Rio Coa, que entra no Concelho de Pinhel através de Valmadeira, onde vai levar um dos 4 miradouros. Portanto, estamos a falar em Valmadeira, no Bugalhal Velho, na Faia, onde está a ser construído agora, e depois também em Cidadelho. Depois, além disso, há uma aposta muito forte na construção da falcoaria, que está neste momento em fase de construção junto às Torres do Castelo. Cidadelho conserva vestígios do património arqueológico integrados no Parque Arqueológico de Val do Coa, património arquitetónico e natural. Em tempos, foi uma localidade fortificada e terá sido habitada pelos romanos. A longevidade da povoação é visível na semelhança das casas. Merecem destaque a Capela de São Sebastião, a Igreja Matriz e toda a rudeza da pedra que constitui a aldeia. É tempo de seguirmos a viagem do Pontes Cardeais e mostrar-lhe mais um lugar onde pode usufruir de descanso, com o som da natureza e com vista para as torres do castelo. A Casa da Árvore atrai diariamente pessoas vindas de todos os lugares para viverem esta experiência. Uma casa suspensa, com todas as condições para viver uma noite com o imaginário da infância ou, quem sabe, um momento romântico irrepetível. Em Pinhel, pode desfrutar de longas caminhadas e conhecer lugares inusitados. Os caminhos de Santiago estão em fase de processo de certificação, mas já pode aproveitar e fazer esta rota internacional. A mistura entre pinhal e vinhas é perfeita para se conectar com um meio ambiente puro. Ainda dentro daquilo que é o património natural, há uma aposta muito forte da Câmara Municipal. Somos fundadores também da Rota de Santiago e, portanto, que passa em Pinhel. E queremos fazer essa valorização, entroncando a Rota de Santiago com a Rota do Val do Massueime, que estamos agora a fazer o projeto para a recuperação da Rota do Massueime, que é o quê? É a ligação da Guarda
a Cidadelha. O rio Massoeima vem da Guarda e vai desaguar no Val do Coa, em Cidadelha. A ermida Senhora das Fontes encontra-se na freguesia de Santa Eufémia e está envolvida numa zona verde. A ermida é um local de romaria no primeiro fim de semana de setembro e preserva ainda a parte residencial do ermita. Um detalhe que faz toda a diferença e que potencia o enorme valor deste templo religioso. Agora deixamos as orações para os pilotos que veem no drift um desporto único. O Drift de Pinhel voltou uma vez mais com uma prova pontuável para o Campeonato de Portugal e com a Taça Internacional de Drift. Um evento que trouxe à cidade centenas de pessoas apaixonadas pelas acrobacias dos carros e todo o ambiente que se vive numa prova com esta emoção. A bandeira do concelho arrancou muitos aplausos porque esta cidade é sempre muito procurada por parte dos concorrentes, marcas e, claro, pelos apaixonados de velocidade. Os pilotos dizem que nós somos a capital do drift. Esta, por exemplo, é a terceira prova, mas é a prova que teve mais pilotos inscritos no campeonato. Estamos a falar de 30 pilotos, estavam 32, vieram 30 pilotos inscritos. Normalmente as provas têm 20, 21. Pilotos internacionais que querem vir a Pinhel e só vêm a Pinhel, não vão a mais lado nenhum a não ser a Pinhel. E, portanto, é uma forma de promoção. Há um nicho de mercado para o desporto automóvel e através do desporto automóvel nós conseguimos promover Pinhel. Basta ver, por exemplo, a prova teve 100 mil visualizações online, portanto, qualquer coisa, significa qualquer coisa. Os concertos continuam a animar as noites e é na diversidade que o município tem apostado. A Noite de Fado traz a qualquer português o sentimento de destino. Entre letras que cantam as alegrias e os lamentos da vida, o concerto foi memorável. António Zambujo fechou a última noite com casa cheia e canções que todos conhecem. Só o tempo no meu bolso. O dia do município é para os pinhelenses um dia vivido com solenidade e orgulho. Dá-se início à cerimónia com os bombeiros locais e a Banda Filarmónica de Pinhel. Nós não somos uma cidade qualquer, somos uma cidade com 251 anos, dando-lhe um título muito importante, Pinhel Guarda-Mor do Reinos e Senhorios de Portugal. Isto significa qualquer coisa. Temos uma marca na história e, portanto, temos que honrar essa marca. E honrar essa marca desde o dia em que a Câmara Municipal definiu que este seria o feriado municipal, nós devemos valorizar isso. E nós temos feito isso, temos valorizado aquilo que é o feriado municipal. A minha forma de o fazer desde há 8 anos sou Presidente da Câmara Municipal, é fazer inaugurações neste dia. Se tiver que haver, se não houver não há, mas coincidentemente tem acontecido, temos feito muita obra. Depois do centro interpretativo do Castelo, segue-se a inauguração do Centro de Bem-Estar Animal. Uma obra distinta, totalmente pensada para combater fragilidades e dar apoio a uma causa tão nobre. Um ano depois de concluída a valorização da bombarda do século XV no Parque Municipal da Trincheira, o Executivo Municipal inaugurou o Carro do Canhão. Era a parte que faltava neste exemplar raro de artilharia militar. Depois de uma aventura tão preenchida, as piscinas municipais são ótimas para descansar e relaxar. Com fundo vermelho, numa alusão ao produto rei, o vinho, é um complexo equipado com as condições certas para acabar aqui a sua visita. O convite que fica é vir à Cidade de Falcão. A Cidade de Falcão é muito mais do que o Falcão. A Cidade de Falcão é uma cidade com património, com uma paisagem natural fantástica, com muito para descobrir e por isso até hoje fica mais um repto que é venham visitar a Bombarda de Pinhel, porque a Bombarda vai ser algo que vamos colocar hoje mais visível para que só existem 2 no mundo e uma delas está aqui em Pinhel. Tal como dissemos no início do programa, Pinhel é um destino imperdível. As paisagens do Coa, os monumentos históricos e todas as experiências que pode usufruir fazem deste concelho obrigatório. Nós voltamos para a semana, mas até lá venha até Pinhel e prove os produtos endógenos e viva tudo isto.